Sempre ao iniciarmos algum projeto, ou iniciarmos a semana, ou nos prepararmos, enfim, para um novo trabalho, uma nova profissão, é comum e é muito natural também entre nós, seres humanos, o que nós chamamos de uma ansiedade, ou enfim, uma tendência a preocupar-se, a preocupação em relação ao que se vai fazer, em relação a qualquer assunto proposto, ou enfim, uma temática, uma atividade em si específica. Sobre a condição, enfim, o significado de preocupação, né? Vem da palavra preocupação ou preocupado, preocupada, né? Preocupação se diz respeito a uma pré-ocupação em relação ao que quer que seja, né? Preocupação, ou seja, você está já se preocupando, colocando um conceito, ou enfim, colocando ali está se ocupando a sua mente, ou enfim, com questões, ou enfim, com uma questão, né, que talvez antecipadamente não seja como você imagina, né? Então, muitas vezes é natural uma certa ansiedade em relação a iniciar-se qualquer que seja, como eu falei antes, uma atividade, uma atuação, seja em qualquer forma enfim, de empreendimento, ou seja como for, né? Então, uma técnica para isso, ou enfim, um simples exercício para essa questão, enfim, ou para ao menos amenizar esses sintomas, né, seria você automaticamente colocar a sua mente, ou seja, colocar a sua consciência em relação ao que você pode fazer a cada momento. Dentro dos ensinos iniciáticos, ou enfim, ou seja como for, da sabedoria universal, né, entre as religiões, né, existem leis, né, e uma dessas principais leis é a lei do mentalismo, ou seja, a lei da mentalização, a lei da mente, né, do todo e de nossa mente, né, da força que existe em nossa própria mente, né. Se o todo é uma mente só, ou enfim, Deus, Buda, Alá, seja como você mencione ou você denomine, né, de acordo com a sua fé, né, o todo em si, né, que é o universo, é uma gigantescamente, ou seja, uma unimente, né, que a tudo permeia e a todas as coisas, né, observa, enfim, ou coordena, né, seja da forma como cada cultura aí prefira conceber essa ideia, né. Dentro enfim, desse pensamento universalista, né, nós percebemos então que a importância que existe a mente, né. E uma vez que você cuide da sua saúde mental, uma vez que você cuide de seus processos mentais, né, de como a sua mente se comporta em relação a cada situação, né, a cada início de fase, a cada meio de fase, a cada final de fase, né, ou seja, trate bem sua mente, né, perceba, né, é importante sempre ressaltar, perceba sua mente, se perceba. Perceba suas próprias reações em relação a circunstâncias, enfim, tanto adversas ou não, né, tanto as boas quanto as ruins, né, perceba-se, né, coloque-se como se você fosse o seu próprio observador, como se você estivesse fora de você, observando, enfim, não só os seus pensamentos, mas observando como você, né, reage, você mesmo reage enfim, às suas circunstâncias, enfim, às suas adversidades, ou seja como for, situações agradáveis ou não. E a mente, como eu falei antes, a mente ela é um resultado de tudo que nós vivemos e de tudo que nós somos ao mesmo tempo, ou seja, a nossa consciência e toda a parte que está oculta da nossa consciência. Então, através disso, a nossa mente ela percebe, ela interpreta, né, e ela, através de sua inteligência, enfim, da nossa inteligência, nós vamos ter aí as reações ou não reações, né, em relação a qualquer que seja o tema, enfim, qualquer que seja a situação.
Então, portanto, cuide bem de sua mente, cuide realmente como você vai reagir, como você vai interpretar todas as situações, todas as questões que fazem parte, enfim, do cotidiano, enfim, da vida. A mente em si, ela é como se fosse algo de estima que você tem. É como se fosse um outro ser que você tem que cuidar, que você tem que tratá-la bem, assim como o próprio cérebro. Você tem que tratar bem, você tem que dar saúde para a sua cabeça, para o seu cérebro, você tem que tratar com alimentos que realmente façam bem para a sua mente, para o seu cérebro, né? Você tem que hidratar o seu corpo para que, né, logo você consiga uma saúde mental boa, né? Você tem que oxigenar o seu corpo para que você ainda assim consiga também oxigenar a sua mente, oxigenar suas veias cerebrais, seus neurônios e tudo mais. Uma dica bem importante em relação a isso, pessoal, é vocês voltar à questão da mente mesmo, voltar à questão do exercício da mente, né? É importante estar consciente de tudo, sobre todas as coisas sempre. Conheça sobre tudo, estude sobre tudo, né? Você não precisa ficar o dia inteiro estudando ou observando conteúdos na internet ou estudando, mas você assumir uma postura mais intelectual, não no sentido acadêmico, mas uma postura intelectual sobre a vida, né? Uma postura filosófica da vida. Não, você não precisa ser um estudante de filosofia, de teologia, enfim, seja como for, mas seja um filósofo da vida, seja uma pessoa que interpreta as circunstâncias e todas as situações, tanto externas quanto as de sua própria vida, né? Observe, perceba-se e perceba o exterior, né? O exterior é inclusive é aí que eu queria chegar. O externo da gente é tão importante quanto o interno, não é mesmo? O externo, ou seja, ele até daria para fazer um link aí em relação ao resultado de tudo que nós somos, né? Então, assim como o externo é o resultado do que nós somos, ele pode ser também o resultado de tudo que os outros são, ou seja, as outras pessoas, os outros cérebros e as outras mentes são, né? As outras consciências são, né? Então, a importância de você realmente saber separar, daí vem a questão do conhecimento falado agora no meio, né, desse insight aqui, que consiste em você conhecer tudo, né? Ou seja, uma vez que você conseguir separar tudo, você conseguirá realmente separar questões mais que são suas e questões que não são suas, né? É muito comum nós vermos hoje com tanta globalização e com tanta interação nas grandes cidades, é muito comum umas pessoas interferirem no campo das outras, né? Ou, enfim, tanto, né, positivamente quanto não. Mas é importante, acima de tudo, você priorizar aquilo que faz parte do seu campo, né? Das suas situações, dos seus próprios, né, problemas, enfim, dos seus próprios empreendimentos e tudo mais, né? Coloque-se sempre no centro, mas não numa questão egocêntrica. Coloque-se no centro de si, a ponto de você controlar o seu campo, você estar sempre dominando aquilo que faz parte da sua vida, enfim, do seu campo, né? É muito natural devagar, muitas vezes, interferir ou, enfim, ou deixar que as suas questões se atrelem a outras questões e outros processos. É muito fácil hoje você dar prioridade a coisas que não são prioridades, né? Dar ênfase àquilo que não tem importância. Então, uma mente clara, uma mente de discernimento, logo ela vai saber separar uma coisa da outra e fazer as suas prioridades baseado nas suas próprias questões, e assim sendo, você poderá ter uma saúde mental muito melhor para lidar, enfim, com todas as questões diárias, as adversidades, enfim,
Tendo mais saúde mental, você terá mais sabedoria. Tendo mais sabedoria, logo você terá mais inteligência. E tendo mais inteligência, nós temos mais capacidade de planejar nossos dias com mais, digamos, com mais discernimento, enfim, mais sensatez, mais coerência, né? Agendarmos nossos compromissos com mais, né? Talvez aí com mais até diligência, não é mesmo? E assim sendo, né? Tendo mais facilidades nesse sentido, mais organização, nós automaticamente podemos conduzir aí uma vida muito mais, né, enfim, virtuosa, uma vida muito mais benéfica, tá bom? Bom, pessoal, esse era o recado por hoje, tá? Beijão no coração, até a próxima. Gustavo é Rede.